Fala aí, pessoal de casa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Rota 44 entrando no ar e hoje o bate-papo aqui é um pouco mais sério, tá ligado? O bate-papo hoje aqui é mais na jugular. O que a gente está recebendo aqui? Pessoas de alto nível, querido. Alto nível da sociedade mojimiriana. Tô brincando, tô recebendo aqui o Mauro Zeuri, que é secretário de Finanças da Prefeitura de Mojimirim. E estamos aqui para falar sobre o IPTU. O IPTU que está causando vários burburinhos na internet. Muita gente preocupada, não recebeu talvez o seu carnê. Tem muita gente falando que aumentou o valor, diminuiu o valor. Então o Zeuri veio para cá para tirar limpo toda essa história e tentar explicar para a galera que está em casa o que está acontecendo, como que vai funcionar essa nova metodologia, nessa correção que aconteceu aqui na cidade de Mojimirim. E aí, Zeuri, como é que você tá, meu irmão? Tudo bom, cara? Chique? Tudo Chique bem, no último? Chique no último. O negócio tá pegando fogo na internet, né, rapaz? Esse negócio do IPTU. Tá. Ninguém gosta de pagar tributo. Né? Eu também não. Eu também não. Eu também não. Mas, enfim, para o Estado funcionar, a prefeitura funcionar, precisa receber tributo. Precisa receber o tributo, é verdade. Então, e numa mudança dessa, é necessário explicar. As pessoas estão ansiosas, a equipe da Secretaria de Finanças também está ansiosa e preocupada lá. Então, é um momento de fato, de explicar o que está acontecendo, esclarecer as dúvidas sobre isso. E eu agradeço essa oportunidade e coloco à disposição para quantas vezes for necessário para vir esclarecer. E se depois disso alguém mandar algum questionamento, nós podemos responder, orientar isso. Estamos aqui à disposição. Show. É um lugar tranquilo, mas o papo é sério agora. Não, o papo é sério, agora o papo é pesado. Ô, Zeuri, muita gente já está perguntando por que é que ainda não chegou o carnê do IPTU. O pessoal está querendo pagar, você está vendo? Isso é bom. Essa parte é boa. A mudança houve muita mudança. E quem tinha mais interesse que o carnê tivesse chegado é o secretário de Finanças. Eu queria mandar rapidamente. Mas na mudança houve um trabalho de reprogramação, porque são 55 mil imóveis. Então nós tivemos que reprogramar todo o cálculo, revisão de todos esses imóveis. Reprogramar, verificar se estava tudo correto, analisar tudo isso. Então isso demorou mais do que os anteriores de lançamento. E além disso, nós identificamos alguns problemas no lançamento, nós estamos corrigindo e enviando o IPTU. Mas nesse momento já foi para o Correio cerca de 80% dos carnês. E o Correio está entregando, aí o Correio não consegue entregar tudo de uma vez, ele vai entregando gradualmente. Então hoje eu acredito que pode ser que tenha lá uns 10, 15% ainda que o Correio não entregou, deve entregar em breve. E os outros 60%, 70% já deve ter chegado na casa dos contribuintes. Embora, chegando agora em março, deveria ter chegado em janeiro, como nós fizemos em 2025. Em 2025, em janeiro, todo mundo já tinha, quase todo mundo tinha recebido, alguns receberam no começo de fevereiro. Essa era a nossa intenção, mas não foi possível. E aí nós estamos enviando alguns IPTUs, alguns carnês, alguns imóveis. Nós ficamos com dúvida no lançamento e submetemos a uma reavaliação para verificar se tinha algum problema. Como a alteração do programa foi muito grande, então houve casos em que algum tipo de imóvel tinha que ter uma alteração e a alteração não foi feita, ou foi feita uma alteração que dobrou o valor do IPTU, e aí foi muito gritante, nós já fizemos revisão. Pode ser que passe alguns que nós não vimos, mas o que nós vimos e precisava de correção, nós estamos corrigindo e enviando os IPTU. Concluída a correção, a ideia é que seja feito rapidamente, nós liberamos o restante que falta para entregar. Quem ainda não recebeu, vai ter algum tipo de desconto? Porque assim, a preocupação da galera é tipo, já deve ter vencido o meu e eu não tenho como pagar. Não, então para deixar a população tranquila, ninguém vai ser prejudicado por ter atrasado a entrega do carnê. Então, o desconto está garantido para todo mundo. Então, nós só vamos, pretendemos até segunda-feira entregar os carnês, se ficar sem, quem não recebeu, se for submetido à revisão, ele vai poder, quando concluir a revisão, ele vai poder pagar com desconto, normalmente, o pagamento dele. Todos os direitos do contribuinte vai ser garantido. Ninguém vai perder o direito, quem quiser pagar à vista com os 10% de desconto,
porque a prefeitura está revendo o carnê. Então, se tiver uma revisão de alguém que demorar 15 dias para rever, quando ele receber o carnê dele, ele vai ter o prazo para pagar com desconto. Tá. Então vamos tentar entender o que aconteceu. Por que é que houve essa correção, da onde que vem esses novos valores? Então, vamos começar bem do começo. Né? Então, do começo. Desde 2021, o Tribunal de Contas vem notificando a Prefeitura porque que não fez a revisão da planta genérica e cobrando de fazer. 2021, 2021 até 22 ainda tinha impacto, nós estávamos na pandemia do Covid. Então, assim, o prefeito sabiamente falou, não mexe com isso, vamos esperar acabar, equilibrar, porque todos estávamos numa insegurança tremenda, na prefeitura inclusive. Financeiramente, a prefeitura também, com o orçamento também, havia uma insegurança grande. Então, esperou-se isso. Aí, em 2023, atendendo os questionamentos do Tribunal de Contas, o município prepara um processo e licita e contrata empresas técnicas para fazer o levantamento, para atualizar o cadastro da prefeitura e fazer o levantamento dos valores venais dos imóveis. Então, isso foi feito ao longo de 2023 e 2024. Em 2025, a empresa entrega o relatório e aí nós começamos a analisar esse relatório, como que estava a situação desse processo e para poder fazer essa atualização. É bom lembrar que a última atualização geral de planta genérica feita no município foi em 2009. 2009? 16 anos, 16 anos antes da revisão. E depois teve uma parcial em 2017 ou 2018, não me lembro exatamente, mas em 2017 ou 2018, uma parcial, e que alterou, fez os ajustes de alguns imóveis. Então tinha áreas do município que estava muito fora defasado do valor. Então, assim, os imóveis não tinha nenhuma relação, o valor venal não tinha nenhuma relação com o valor de mercado atual. Dá um exemplo, né? O cara tinha uma casa lá num bairro que valia 500 mil, mas na planta genérica do município estava como... 5 mil. Tinha entendi. Caso desse tipo. Entendi. Então, assim, você tem uma casa, terreno, você tinha valores venais muito baixos. Então, uma casa de 500 mil reais, que está com um valor venal de 5 mil, a pessoa estava pagando IPTU de 50 reais por ano. Então, ele tinha uma casa de 500 mil reais. Entendi. Então, esses valores é que foram corrigidos. Então, atualizados os valores, então quem tinha uma casa de 500 mil, que já estava com o valor venal corrigido, esse não teve nenhuma alteração no IPTU. Entendi. Alguns, inclusive, teve alteração para menos no IPTU. Quantos, então, mais ou menos? São mais ou menos 16, 17 mil que tiveram redução do IPTU. Redução do IPTU. Depois tem um grupo pequeno que teve, de uns 4 mil mais ou menos, que teve uma alteração equivalente à inflação. Como nós não fizemos correção do valor, não houve reajuste do IPTU. Não teve aumento de IPTU. Teve aumento de IPTU. Então, esses que tiveram um valor equivalente à inflação, somado aos que tiveram desconto, dá mais ou menos 20 mil imóveis. Baixou ou estabilizou? Estabilizou. Então, dos 55 mil imóveis, 47 mil são tributados, os outros têm isenções, vários tipos de isenção, tem isenção por ser igreja, instituições, as instituições sociais que tem na cidade, várias, essas não tem, não cobre IPTU, tem vários tipos de isenção. E tem inclusive isenção para quem tem imóvel com valor venal, um imóvel edificado, construído, com valor venal menor do que 90 mil, em que seja o único imóvel daquela família. Se ela tem mais imóveis, aí ela não tem isenção. E terreno também. Se a pessoa tem um terreno que vale até 40 mil reais e é o único imóvel que ele tem, então ele mora de aluguel e comprou um terreno para construir, ele tem isenção desse imóvel até 40 mil reais. Então, esse conjunto de isenções, que inclui todas instituições, tem uma infinidade de razões de isenções. Dá aproximadamente 8, 9 mil isenções no município. Nossa, bastante. Bastante. E aí você tem 47 mil que são tributáveis. Desses 47 mil, entre os que diminuíram e os que aumentaram o equivalente ao que é a inflação do período, dá mais ou menos 20 mil imóveis. Então você tem os outros 17 mil imóveis que teve alteração. Que aí vai de alteração de 50 reais até acima de R$1.000. E
Então, o que a galera fica falando, às vezes comentando bastante, nossa, o prefeito fez isso, o prefeito mexeu. Não tem nada a ver com o prefeito. Ele até segurou. Sim. É isso? Sim, ele segurou principalmente por conta da pandemia. Entendi. Ele segurou naquele período, como várias outras coisas, né? Houve até adiamento de vencimento e tal, porque era uma insegurança, as pessoas o desemprego estava alto, a inflação do período também foi alta, então o que nós fizemos foi cumprir uma obrigação que todos os municípios têm de fazer a revisão do plano genérico. E, periodicamente, os municípios fazem a revisão. O problema é que, por alguma razão, entre 2009 e 2017 não houve nenhuma alteração, 2017 parcial, depois era necessário fazer outra alteração. E aí ela foi concluída o levantamento no primeiro semestre desse ano, feito as análises, as revisões todas, mandado para a Câmara em setembro. Tá. O prefeito, por que o prefeito resolveu fazer isso agora? É cobrado isso? Que o Ministério Público cobra que ele faça isso? Sim, todo governante tem a obrigação de cobrar os tributos e corrigir os tributos, inclusive. Todo ano o pessoal fala, porque o prefeito corrigiu o tributo, tem que fazer a correção do IPCA. Nesse caso, como teve muita alteração, na discussão na própria Câmara, o prefeito, os vereadores, pediram, e houve acordo da Prefeitura, de não aplicar o reajuste sobre o valor. Porque como estava tendo alterações para muita gente, não aplica o reajuste esse ano, fica só a correção dos valores do valor venal e aí a alteração e a equalização dos tributos de forma justa que todo mundo pague o valor da mesma forma. Então, se o meu imóvel vale 50 e o seu vale 100, eu pago por 50 e você paga por 100. Se os dois imóveis valem 100, nós dois pagamos por 100. Não é justo que os dois valem 100 e eu pague por 50. Exato. Então, isso que nós equalizamos. Então, se o valor é igual, paga igual. Tá. Então, para quem estava com o valor já correto, não teve alteração. Para quem estava com 50, teve alteração. Tá. E quem, por exemplo, construiu, tem a casa construída e aumentou? Isso não tem nada a ver com esse reajuste. Não houve reajuste, né? Com essa correção. É verdade. Na verdade, eu estava vendo aqui, na verdade o reajuste foi para baixo, né? Porque cobrava-se 1% e agora é de 3,5%, acho, né? Sim. De 3,5% a 0,5%. O que foi adotado no município de Mojimirim, isso uma preocupação do prefeito, é de equilibrar a diferença que existe entre os imóveis e a população. Então você tem imóvel construído que vale 150 mil, e aí nesse caso ele pagava 1% de IPTU, ele vai pagar 0,35%. Você tem um imóvel que vale 300 mil, ele pagava também 1%, vai pagar 0,4%. Então, e aí se o imóvel dele já estava com o valor venal correto, tiver diminuição, que é os casos de diminuição que nós tivemos. Tá, então, quem já estava com o valor venal do imóvel atualizado, reduziu porque nós reduzimos a alíquota de IPTU. Dito na letra da lei, o município de Mojimirim diminuiu a alíquota de IPTU. Nós reduzimos a alíquota de IPTU. É isso que eu tô... Então, a galera está achando errado, né? Nós reduzimos a alíquota de IPTU. O que nós fizemos foi corrigir o valor venal do imóvel, porque aí eu citei algum exemplo. Mas nós tínhamos imóveis que era considerado que um imóvel de 250 metros quadrados valia R$ 2.500. Então, assim, tem algum imóvel de 250 metros no Mojimirim que vale R$ 2.500? Não tem. E aí pagava R$ 25 de IPTU. 25. E aí tinha outro que tinha o mesmo imóvel de 250 metros quadrados que estava com o valor de R$ 300 mil. E ele estava pagando o 1%, que era os R$ 3.000 sobre aquele imóvel. Então, esse que estava pagando 3 mil, com a correção, que deixou de ser 1%, passou a ser 300 mil, passou a 0,40. O imóvel dele, ele teve redução. Então quer dizer que agora, a partir desse ano, né, o início desse projeto, todo mundo vai pagar o justo. Não vai ter o lance do você tá pagando R$ 25 e eu pagando 3 mil e eu fico puto porque o meu vizinho está pagando R$ 25 e eu estou pagando 3 num imóvel que é praticamente o mesmo valor de venda. Sim. Se é o mesmo valor de venda, o valor do imóvel é o mesmo. Pode ainda ter alguma distorção que vão ser corrigidas ao longo dos próximos anos. Isso pode acontecer porque nós ajustamos 55 mil imóveis. Então, nós fizemos um levantamento, aí você não consegue visitar os 55 mil, nós fizemos por projeção de acordo com o valor padrão de imóvel de cada região
E aí nós fomos fazendo isso. Então, o que pode ter acontecido nessa projeção de valor? Então, assim, tem um imóvel meu e seu que está um do lado do outro, só que no meu imóvel tem uma nascente e eu não posso construir ali. Tá. Então, eu não vou conseguir vender o meu imóvel, mesmo estando na mesma rua, um do lado do outro, pelo mesmo valor que você vai conseguir vender. Porque quem for usar o imóvel vai ter que deixar a área da nascente livre. Entendi. Então, esse imóvel vale menos. Então, isso pode acontecer de não ter sido, na hora que está analisando, ter passado isso. Aí essa pessoa que tem esse imóvel, ela pode, ao longo do tempo, solicitar para a prefeitura, não pode solicitar agora. Quando ela receber o carnê, ela já pode entrar com o pedido e aí a prefeitura faz a revisão. Se for necessário, o cadastrador vai lá verificar, faz a revisão. Então, porque pode acontecer de um imóvel do lado do outro o valor ser diferente de fato. Tá. E aí nós temos que avaliar. Só que nós não conseguimos analisar isso dos 50 mil imóveis. Então, tem situação em que passou algumas coisas. E algum imóvel que é, por exemplo, você tem um loteamento de alto padrão, e tem isso em Mojimirim, e tem um pequeno loteamento que não é do lado popular, do lado daquele alto padrão. Então, quando fez a projeção, aquele entrou na conta do alto padrão. Então, esse também nós estamos, inclusive nós identificamos casos desse, e nós já estamos fazendo a revisão. Isso é o que está atrasando, essa revisão que nós estamos fazendo para esses casos que nós identificamos, é que está ajudando a demorar um pouco mais para liberar o acesso à internet, porque nós temos que liberar a hora que tiver tudo correto. Então, esses casos nós estamos revendo. Então, quando o caso é mais geral de um loteamento inteiro, nós identificamos e estamos corrigindo. Quando é um caso específico de um terreno, de uma área, por exemplo, você tem uma área que tem um valor de 250 metros quadrados, mas tem um terreno ali que o valor de R$250 um metro quadrado do terreno. Mas tem um terreno, por algum motivo, naquela mesma área que tem um valor de R$100 metro quadrado. Pode ser que na projeção nossa, os dois ficou com 250. E aí a pessoa leva lá e fala, não, eu não consigo vender o meu por 250. Entendi. Então nós vamos reanalisar e mesma lógica para determinar o valor do 250, nós vamos usar para determinar o valor do 100. Eu recebi o meu carnê. Eu não, né? A pessoa recebeu o carnê. Quando ela deve procurar a prefeitura para reavaliar? Porque senão a gente vai ter uma enxurrada, né? Eu acho que isso aqui não é. Não, ela tem que olhar o valor, quanto que está custando o imóvel dela naquela região. Se eu for vender meu imóvel, ou tem alguém vendendo imóvel, né, entra na internet, quanto está custando o imóvel? O valor tem médio de mercado ali. O valor de mercado é esse. O valor venal está menor do que isso? Ok. Está maior? Pode acontecer? Então ele recorre. Ou o valor de venal está igual ao valor de mercado? Ele pode reclamar também, porque o valor de mercado varia. Então, assim, um imóvel pode custar 300 hoje, alguma variação de mercado, ele pode custar 280. Por isso que nós colocamos um redutor. Porque o valor de mercado tem hora que ele sobe e tem hora que ele pode descer. Não tem acontecido isso nos últimos anos, mas se nós voltarmos, né, já passei por revisão de plano genérico, mas se nós voltarmos em 2013 e 2014, lá houve uma queda de valor venal, do 14, 15, uma queda de valor do imóvel no mercado e tal. Havia muita construção, não sei em Mojimirim, mas no geral no país estava tendo muita construção, o pessoal estava até com medo de uma bolha imobiliária. Não chegou a ter, mas os valores do imóvel deram uma segurada naquele período. Então, por isso que a gente mantém esse equilíbrio, porque mesmo que caia um pouco, ele ainda está dentro desse limite. Mas a pessoa tem que olhar, identificar que tem qual é o valor do imóvel na região, ver se de fato está fora do valor. Então, assim, se alguém pagar isso por um terreno eu vendo, ele pode reclamar, porque de fato nós temos que reanalisar aquele caso. Então, a prefeitura deve publicar, acho que amanhã ou no máximo na sexta-feira, uma orientação para as pessoas, uma orientação de como as pessoas podem fazer isso. Então, eu acho que publicou um QR Code aqui, vamos pôr o QR Code, Cleiton. Quem tiver dúvida pode entrar, só focalizar esse QR Code e pode entrar em contato lá que vai orientar esses casos. E nós vamos publicar um outro documento já com orientação para as pessoas, como que elas vão fazer para entrar, para questionar o valor que foi lançado. E, inclusive, vai poder fazer isso pela internet. A pessoa vai poder fazer pela internet. Nós vamos liberar. Eu gostaria de estar dando essa boa notícia em outro momento, que agora o contribuinte pode entrar em contato pela prefeitura direto pela internet, não precisa necessariamente na prefeitura, mas nós estamos usando para isso. Então, uma notícia boa, mas no meio de uma situação mais difícil. Eu acho assim, é uma situação, cara, é uma situação... A água tá pegando aqui, Cleitinho. Eu acho que a galera tem muita gente que está reclamando porque é natural, né, Ziori? O cara reclamar. Mas
se for no frigir dos ovos, é uma coisa boa que está acontecendo. Porque imagina, se a minha casa valia 30 mil, sei lá, vamos pôr, não, 300 mil, mas na planta genérica estava lá como 100 mil. Na hora que eu fosse vender ela, esse valor desatualizado poderia prejudicar a minha venda. Com esse nivelamento de todos os imóveis, as pessoas vão estar vendendo seus imóveis pelo valor realmente que ela vale, né? Sim, isso vai estar identificado. E uma coisa que é importante, cara, é que o que nós estamos arrecadando, as pessoas entenderem, 30% disso nós aplicamos na saúde. O município precisa aplicar recurso de saúde, então nós estamos cobrando imposto. Então nós não estamos aumentando a arrecadação só, porque está diminuindo para uns, aumentando para outros, isso aumenta um pouco a arrecadação, mas nós estamos arrecadando, o prefeito é cobrado, o tribunal aponta, porque você tem a obrigação de prestar serviço. Então, se pensar esse valor arrecadado, 30% dele é para a saúde e 25% é para a educação. 55% desse recurso já está carimbado. Né? E aí depois você tem outras despesas de custeio da prefeitura, que tem outras receitas, mas assim, não é uma cobrança para o prefeito, é uma cobrança para o recurso para a cidade. Então, né, a prefeitura, o que a prefeitura tem feito na Santa Casa tem um custo. O valor que custava a Santa Casa em 2020 em relação ao valor que custa agora, uma diferença grande. É outra conversa. E aí você tem que arrecadar para isso. Então, essa receita, e o tribunal aponta por conta disso. Olha, a prefeitura tem serviço para prestar. Você não vai rever a sua planta genérica, você não vai fazer revisão dos seus valores. De onde você vai tirar dinheiro para prestar o serviço que tem que ser prestado? Né? Você vai estar asfaltando, está recapeando a cidade inteira. O prefeito quer terminar de recapear toda a cidade. Ora, isso custa. E aí esse dinheiro sai dos tributos que nós pagamos. O IPTU é um tributo direto, que é o que as pessoas sentem mais. Né? Porque se você sair e comer agora num restaurante, você vai pagar tributo sobre o que você está comendo. Mas você não vê qual que é o tributo, que é maior do que o IPTU, inclusive. É verdade. O tributo, o imposto indireto, só ICMS é mais de 20%. Mais outros tributos que incidem sobre os produtos, você paga cerca de 30%, que você não vê. Então, o imposto de renda e o IPTU é o imposto que você vê. O IPVA é o imposto que você vê, porque ele paga, sobre o patrimônio, é um imposto direto, você sabe que está pagando aquele imposto. Por isso que as pessoas, inclusive, reclamam mais, porque ela vê. Sente, né, ela vai comprar um bem, vai comprar uma geladeira, ele paga imposto. Só que ele vê só o preço da geladeira. Ele não sabe que daquela geladeira, 20%, 25% é imposto. Então, se contar o que paga de imposto indireto, é muito maior do que paga IPTU. O Brasil seguiu por esse caminho de cobrar mais imposto indireto do que imposto direto. Outros países, na Europa, por exemplo, a opção é de cobrar imposto direto. Então, tem lugar que o imposto de renda é quase 50% do que a pessoa paga. Só que o imposto que ele paga sobre serviço, a refeição, sobre a geladeira que ele compra é menor. Então, o imposto oculto é bem menor nos outros lugares. Entendi. Aqui nós optamos por fazer o imposto. E esse imposto oculto, ele tem uma perversidade nele, que ele pesa mais sobre nós que recebemos salário do que sobre um banqueiro que recebe dividendos. Porque ele pesa mais sobre o nosso salário, porque nós consumimos nosso salário, nós gastamos todos com consumo. O banqueiro, ele gasta um pedacinho do que ele ganha com consumo, o resto vira dividendo, vira aplicação, e aí sobre isso ele não paga o tributo de consumo. Então, esses tributos têm essa lógica, e por isso que ele impacta principalmente mais na hora que a pessoa vê que vai pagar, porque ela vê aquilo lá só imposto, não tem um produto vinculado nele, mas tem um serviço vinculado nele, que é o serviço que o poder público presta. Porque nada é de graça, né, Zio? O cara acha que escola pública é de graça. Não. O prefeito está pagando os professores, a energia, a água, o servente, o produto de limpeza, a refeição. Nada é de graça na cidade, né? Por isso que a gente paga os impostos. Então, assim, a prefeitura fez a intervenção na Santa Casa. Tem um custo. Tem atendimento hoje, as pessoas que procuram a Santa Casa, que procuram a UPA na Zona Leste, o atendimento de Mojimirim hoje não é comum em todos os lugares. É muito bom Se comparar o atendimento com outras cidades, quem tiver oportunidade de outras cidades, não tem esse padrão que tem em Mojimirim. É verdade. O serviço nosso aqui, da saúde, o atendimento da educação, nós passamos a dar uniforme para as crianças, esse ano material escolar, tênis. Então, isso custa e tem que fazer isso. A nossa alimentação escolar também
tem um custo. Então, isso tudo é um recurso público que é feito. Então, quando está cobrando o tributo, é isso. E as pessoas pensam assim, nossa, eu já escutei isso um monte de vezes, em churrasco, tomando uma cerveja. Nossa, o prefeito aumentou, você vai gastar por quê? Quanto representa o IPTU no orçamento da cidade, mais ou menos? Em Mojimirim, hoje o IPTU próximo de 12%. É muito pouco, né? Se for contar tudo que a prefeitura arrecada, então é muito pouco. 12%? Sim, 12%. 12%. Nesse ano, de 12% a 15%. Tá. Mas entre 12% a 15% é IPTU. O restante vem de empresa. Depois tem o ISS, tá, né, que é cobrado. Depois tem taxas e tarifas que a prefeitura cobra. E depois tem os tributos que vêm da participação no Estado. Tá. Então, o que o Estado cobra de ICMS, de tudo que ele cobra, 25% ele divide com os municípios. Tá. E cada município, de acordo com o seu tamanho, tira um pedaço desse bolo do Estado. Tá. Então, esse bolo de Mojimirim, ele representa mais ou menos uns 20% da receita, que vem do Estado, de ICMS e de IPVA. Tá. Depois, esse bolo também da União é a mesma coisa, tem o Fundo de Participação, mais alguns tributos também, mais ou menos a mesma coisa. E tem alguns repasses que vêm da União, principalmente, que vem repasse direto. Então, parte do recurso do SUS vem transferido direto da União. Tá. É Sistema Único de Saúde. A União é governo federal. O governo federal passa direto um recurso para aplicar no sistema de saúde, no SUS, no SUAS, e também tem o recurso do Fundeb, tá, que vem para a educação. Então, em Mojimirim, nós temos uma situação equilibrada que outros municípios não têm. O total de tributos arrecadados, inclusive taxas e tarifas, em Mojimirim, é mais ou menos 1/3 da receita. Isso é um equilíbrio, é mais ou menos 1/3 de receita do município, 1/3 de transferência do Estado, 1/3 de transferência da União. Às vezes, algum convênio, alguma coisa, altera essa proporção. Mas em arrecadação, nós temos 1/3, 1/3, 1/3. Isso é uma situação de equilíbrio de Mojimirim. Por isso que nós estamos bem classificados enquanto segurança fiscal, enquanto responsabilidade fiscal, porque o município tem esse equilíbrio de arrecadação. Quando o município tem uma arrecadação própria muito baixa, qualquer problema que acontece na arrecadação estadual federal, o município tem problema grave. Então, o município tem que ter uma arrecadação. E uma outra coisa que é importante agora para os municípios é que teve a reforma tributária. Muita gente já ouviu falar disso. Sim. Nem todo mundo entende, também não vou explicar aqui porque não vai ajudar. Mas na reforma tributária vai reduzir as legislações que tratam de tributo. E aí a arrecadação de tributo, dos tributos indiretos, vai ser concentrado num único lugar. E vai redistribuir para os municípios e para os estados. Tá. Então tem um tipo de conselho, de comissão dos municípios e do estado que vai acompanhar essa arrecadação e vai distribuir. Então vai ficar essa distribuição. E um item para o município receber um pedaço desse recurso que vai arrecadar qual é a arrecadação própria dele. Quem tem arrecadação própria maior vai ter um pedaço maior nesse bolo. Tá. Então, o município que tem, nós somos 30, 30, 30. O município que for 20, 40, 40, ele vai receber menos desse bolo. Então, o Mojimirim vai garantir no futuro, nessa transição que tem da reforma tributária, um NACO um pouco maior do que o município que tem menos receita própria. Entendi. E por falar em receita, tem muita inadimplência no IPTU de Mojimirim? Como é que funciona isso? Tem uma proporção de inadimplência que não é muito fora da média dos outros municípios, mas relevante, equilibrada. Tá. Gira em torno de uns 25%, mais ou menos. Tá. E aí, 5% a 30% varia. Vira e mexe, a prefeitura faz o refis, que é para incentivar essa pessoa que está em débito. Sim, fazer isso, quando a prefeitura está precisando, quando se pesa muito. E tem as outras cobranças que a prefeitura faz, que tem obrigação de fazer. O prefeito não pode deixar, se alguém está devendo, deixar de cobrar, encaminhar para o cartório ou para a justiça a cobrança de quem está devendo. A prefeitura tem a obrigação de fazer isso, de cobrar os tributos de quem está devendo para o município. Então deixa eu recapitular aqui, ó. O IPTU não aumentou, na verdade baixou, né? Que era 1%, agora vai ser cobrado no máximo 5,5%. Não, 0,55%. 0,55%, 0,55%, ou seja, metade, né? Metade de 1%, um pouco mais da metade. Então,
já vamos quebrar esse blá 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 que está acontecendo aí, que então não aumentou, baixou. O que foi regularizado foi a tabela do seu imóvel. Então, seu imóvel não vale mais R$ 2.500, igual estava escrito lá. Agora está certo, ele vale os 150, que é o que você vai vender quando você for vender. Então, é justo que você pague por isso, do mesmo jeito que o outro cara paga, né? Não, nós lançamos 55% do valor do mercado do imóvel para o valor venal. Não é o valor de mercado. Nós reduzimos em relação ao valor de mercado. Abaixo? É abaixo. Então está pagando abaixo do valor. Abaixo do valor. Se o terreno dele vale 300 mil, ele vai pagar de cálculo 55% de 300 mil é o valor venal que está sendo lançado na feitura. Tá, pouco mais de 150 mil daí no caso. Sim. Entendi. Muita gente me pergunta, Zeuri, o meu salário não subiu. Como é que pode explicar agora que não subiu o meu salário e algumas pessoas vai ter esse reajuste para cima? Então, cai naquilo que a gente falou. Sim, O meu também não subiu. O meu também não subiu. Aliás, salário de secretário só altera a cada 4 anos. Não tem alteração do salário de secretário. Assim, a prefeitura tem que fazer a correção. Lógico que eu falei, o prefeito preferia não fazer. Mas assim, é obrigação de fazer. Como é obrigação de correção. Ele está sendo cobrado também, né? Sim. Muita gente acha que o prefeito não tem chefe. É claro que ele tem chefe, né? Tem outras pessoas que cobram. Precisa ver isso, precisa ver aquilo. Tem um regramento legal que os governos têm que fazer. E cada um faz de um jeito. Então, assim, o que nós buscamos é manter um equilíbrio, uma equalização do IPTU e uma cobrança justa. O que nós tínhamos, nós estamos falando de terrenos, de áreas mais distantes, mas tinha alguns imóveis que, como você falou no começo do exemplo, era um imóvel do lado do outro, que um estava com o valor venal lá embaixo e outro lá em cima. Olha aí. E aí, assim, os dois têm o mesmo padrão de imóvel, às vezes as mesmas condições financeiras, e havia uma diferença um pagava muito 50, o outro 500. Isso, tinha diferença maior. Então, nesse caso, esse que pagava 50 vai pagar pode ser que não pague os 500, mas paga 450. E o que pagava o 500 vai pagar 450 também. Entendi. Então, esse equilíbrio que nós fizemos no município, para que seja justo para todo mundo. Não tem um loteamento novo no município, foi feito e por algum motivo o valor do imóvel foi lançado com um valor de R$10 metro quadrado. É um loteamento de alto padrão. O terreno lá, o valor de R$10 metro quadrado, o terreno estava calculado o valor venal de 3 mil. Nossa. E aquele terreno vale 300 mil. Né? E aí foi ajustado o tributo. As pessoas gostaram? Não, mas sabem que estavam pagando um tributo que não era justo, R$30. Então, algumas pessoas que procuraram, de fato, eles concordaram. Não ficou feliz, mas concordou que, de fato, R$20 não era um valor justo para pagar o IPTU. Agora ele vai pagar um valor justo. A alteração de valor foi grande? Foi. Mas agora ele está pagando o valor da mesma forma que o outro que tem imóvel no mesmo padrão do dele está pagando. Tá. Só para a galera entender, eu tenho alguns números aqui, 4.100 imóveis são áreas construídas. A gente nem começou a falar de terreno ainda. 4.100 aproximadamente vai ter um aumento de até R$50 por ano. Isso aí vai dar tipo R$5 por mês. 10 mil imóveis, 10.800 imóveis, de R$50 a R$300 por ano, ou seja, um aumento aí de uma média, vamos por R$20 por mês. Então, muita gente que teve essa equalização e passou a ter um aumento, é muito pouco, né? É baixo. Sim. Eu sei que para o cara que ganha o salário mínimo, R$20, dá para comprar um pão, um leite, mas no frigir dos ovos, a grande maioria teve uma relação de aumento e diminuição equilibrada, né, Zil? Sim. Você tem esses que aumentaram, mas você tem 16 mil que diminuíram. Que baixou, verdade. Então você tem quase metade, né, do número de imóveis, de casas. De casas, são imóveis construídos, são 38. 38. 16, vamos quase metade. 40% dos imóveis construídos tiveram redução. Baixou o valor. Então, o valor também não é tão assim. Só esse caso de condomínios de alto padrão que passou. Imagina o cara pagava uma casa de 2 milhões de reais em cima de R$10 o metro quadrado, ele pagava 20 conto. Quando equalizou agora, ele vai pagar o justo, uma casa de 2 milhões,
vai dar, sei lá... Vai dar 0,55% da... uma casa de 2 milhões, o valor venal vai ser 55% disso, vai ser 1 milhão e 200 mais ou menos. E aí ele vai pagar sobre isso 0,55%. Tá. Então, 1 milhão dá R$5.500. Nossa, entendi. Agora, conta a fofoca para nós aqui, Ziori. Qual foi o caso mais louco, assim, que você viu? Falou, caraca, esse cara aqui pagava, não fala mais nada, pagava 50 e agora e ele deveria pagar tanto. Teve assim alguma coisa muito gritante? Não, assim, tem duas coisas gritantes. Uma acho que é importante a gente registrar assim. Tem um proprietário de imóveis que estava segurando uma quantidade grande de terrenos. Tá. Vamos falar a quantidade porque a gente fica o local e a pessoa não é adequado. Tinha uma quantidade de terreno grande e ele estava pagando para cada terreno dele R$10 de IPTU por ano. Nossa! Então, para ele estava muito barato. Tava Só ótimo. que tem um problema. Para a prefeitura manter a rua, manter a limpeza, manter a iluminação pública, tudo custa. Então, os outros que estavam pagando corretamente estavam sustentando ele ficar com os imóveis lá, sem construção, pagando R$10 por ano de IPTU por imóvel. Tá. Então, assim, esse é um caso gritante que a prefeitura acabou, em não corrigindo, estimulando a especulação imobiliária desses casos. Então, ao corrigir isso, provavelmente algumas pessoas que tinham essa quantidade de imóvel vão começar a pensar em colocar esses imóveis à venda, as pessoas vão construir. Certo. Porque eu não sei, assim, eu já vivi isso, e não é nada agradável quando você mora numa casa, tem um terreno vazio do lado, que a pessoa não cuida, que o mato fica alto, que de vez em quando pega fogo no mato. E você fica ali, a prefeitura tem que gastar recursos com fiscais, notificação, que você não acha o proprietário. Então tem um custo para quem paga, né? Para quem paga o valor justo, tem um custo alto para aquele que não paga, para aquele terreno que está desocupado. Então esse é um caso. Teve um outro, tem assim, um caso gritante também, de um imóvel que eu acho que era mais ou menos R$25 por ano de IPTU, e que o imóvel é grande e vai pagar alguma coisa em torno de R$20 mil. Tá. Mas assim, mas é um o imóvel dele 2, 3, vale 4 milhões, né? Vale muitos milhões. Então, existe casos desse, né? E aí é inevitável, assim, não é justo. Aí tem o outro... Tem o outro lá que tem a casa dele, paga tudo direitinho, construiu, cadastrou, foi lá na prefeitura, levou todas as informações, registrou o imóvel, foi no cartório, tudo certinho, o valor, está pagando um valor de IPTU. E aí aquele terreno que, não preciso nem falar na cidade, o povo conhece melhor do que eu, aquele terreno que tem as pessoas que ficam lá, morador de rua acampado, que fica lá cheio de mato, que pega fogo, que junta entulho, tudo isso, estava pagando um valor irrisório pelo terreno. E no final... E o outro que estava pagando o preço disso, estava pagando um valor alto. Tá. Então agora estamos equilibrando. Se ele quiser continuar com um terreno desocupado, ele vai pagar mais IPTU por aquele terreno. Então, é isso que eu queria... Vamos começar a falar de terreno agora. Porque muita gente está falando, nossa, o IPTU do terreno mexeu, mudou também. O que mudou quem tem terreno e o IPTU do seu terreno? Então, o IPTU de terreno passou de 1% para 2%. Aumentou esse? Nesse caso, aumentou. Nós aumentamos o IPTU. Tá. Por quê? Porque a prefeitura, e acho que não só a prefeitura, que é morador, queremos que as pessoas construam. Sim. Então, precisa que os imóveis sejam ocupados. Não dá para ter a cidade ficar cheia de terreno. Terreno vazio, no centro. Né? Não. Um exemplo que foi dado, Mojimirim tem imóveis vazios no centro, imóveis vazios tributáveis, porque tem os imóveis vazios no centro que tá dentro da área urbana, mas são rurais, não são tributáveis por IPTU. Os imóveis vazios que são tributáveis por IPTU, que são imóveis vazios urbanos, que são com IPTU. Cabe uma Pinhal dentro de Mojimirim. É mesmo? Se fizer construir todos esses imóveis e morar, cabe uma população da cidade de Pinhal dentro de Mojimirim. Nossa. Então, assim, não pode continuar expandindo a cidade com sendo lotes dessa forma, espaço, né? um espaço. Então, assim, tem um estímulo a construir. Então, ele vai pagar 2% do terreno? Ok. Se ele construir e o imóvel dele for somado o terreno e a construção ficar em 300 mil, vai cair para 0,4% do valor de 300 mil. Então, Entendi. aí vai cair o IPTU dele. Então, mas isso não é de Mojimirim. Muita gente sabe, eu não sou de Mojimirim, eu sou de Limeira. Uhum. Em Limeira não é 2%, é 5%. 5 terreno? Caraca. Tem lugares que são mais.
Então, se a pessoa quer manter um terreno como um investimento, ela paga por isso, porque tem um custo para a sociedade. Para a cidade. E eu estou pagando para esse cara, né? O resto da população está pagando para esse cara. Então, assim, aí aquela área está ali, desocupada, criando problema, colocando risco para a sociedade. Né? Muitas vezes a prefeitura tem que fazer a limpeza do terreno, e ainda com agravante. A fiscalização nossa não pode determinar a limpeza do terreno imediatamente. Nós temos que notificar o dono para limpar. Se ele não limpar, nós vamos limpar. Entendi. Só que isso, o terreno já, quando nós notificamos, estava sujo, o terreno fica mais 30 dias para que aí a prefeitura tome providência de fazer a limpeza. E aí a prefeitura vai depois cobrar essa limpeza, que normalmente a prefeitura acaba tendo que cobrar na justiça, porque demora para fazer. Não acha para fazer. Entendi. Então, assim, o custo dos terrenos vazios na cidade é muito alto. Então, quer manter terreno vazio, vai pagar o valor de manter o terreno vazio. Nós fizemos isso para poder diminuir para os outros imóveis. Tá. Então, quem construiu, agora não paga mais 1%, paga de 0,35 a 0,55, de acordo com o valor do imóvel. Então, imóvel que está acima de 600 mil, paga 0,55. De 450 a 600, paga 0,50 e de 150 mil, paga 0,35. Então, tem uma escala de progressão do valor do imóvel. É o progressivo, né? O IPTU progressivo que vocês estão falando. São três tipos de progressão. O progressivo por valor, o progressivo por ocupação, que é se é imóvel edificado por edificação, se é edificado e não edificado, se é terreno baldio, e por ocupação e uso do imóvel. Se você tem um imóvel e numa área urbana e ele fica desocupado 2 anos, 3 anos, 4 anos, o município vai notificar essa pessoa e aí, a partir dessa notificação, a cada ano que passa, vai alterando o IPTU, vai alterando o valor do IPTU e vai aumentando o valor do IPTU. Entendi. Porque nós temos mais ou menos 20%. Na região central, quando o IBGE fez o levantamento, eles apontaram aproximadamente 20% de imóveis desocupados na área central expandida da cidade. Então, isso também tem um custo. Imagina, você mora numa casa abandonada do lado, de repente arranca a janela, arranca a porta, pega fogo, começa a morar gente lá, morador de rua, ocupar a casa, juntar bicho e tal. Então, assim, isso é um custo para a sociedade e é um incômodo para as pessoas. É um problema, né? Então, essas pessoas têm que dar uma destinação para esse imóvel. Não pode largar o imóvel abandonado lá. Tem casos que isso acontece momentaneamente, acontece, mas em Mojimirim, quem conhece sabe que tem muitos casos já de há muito tempo. Né? De moradias, moradias, antigas empresas, que abandonou e está lá criando problema para o município. Né? Inclusive com situação de violência, ameaça, essas coisas todas. Então, essas pessoas vão ter uma cobrança de IPTU que vai forçá-la a tomar providência. Coloca a casa à venda. Tenta alugar mais barato. Tenta alugar, reduz o valor do aluguel. Porque muita gente deixa fechado para que ela valorize, né, Zio? A área central. Não vou alugar por 1.000, eu quero 3.000 de aluguel. Sim. E aí fica lá pagando IPTU, então agora sem alugar. Sim, e aí, passado 2 anos, o IPTU dele vai mudar a alíquota. Então, se o imóvel era 0,55, vai passar 1,10. Depois, se ele continuar deixando a casa lá abandonada, vai para 2, 3 e assim vai indo até que ele consiga alugar ou dar um fim. Né? Até que ele dá um destino para o imóvel. Então, mas esses casos são específicos para esses imóveis na região central. De repente, a pessoa tem um imóvel lá desocupado, mas ela está sempre lá, tem gente limpando, está arrumado, não tem? Então, ele não é um imóvel abandonado, ele não está sujeito a essa regra de ocupação. Tá bom. Só para o pessoal entender, são mais ou menos 38 mil imóveis construídos, ou seja, 38 mil casas na cidade de Mojimirim. Terreno vazio chega aproximadamente a 12 mil. Cara, é quase 1/3 da cidade está desocupada com terreno vazio que a galera compra para esperar valorizar. Sim. É isso, né, cara? A especulação é isso. Tem todos. Algumas pessoas compram, mas ela não tem dinheiro para construir, aí ela leva um tempo, que é o caso que até 40 mil tem isenção. Né? A pessoa está morando, ela vai arrecadar, então assim, se ela tem isenção, ela já pode começar a juntar um recurso para começar a construir naquele terreno e aí deixar de pagar o aluguel, né? Ou procurar um financiamento, alguma coisa. Mas tem os casos de especulação mesmo. Esse que tem uma quantidade enorme de terreno, que está pagando R$10, por que ele precisa daquela quantidade de terreno? Por que tanto tempo ele fica... que coisa antiga, por que ele está tanto tempo com aquela quantidade de imóvel? Então, agora ele vai começar a vender os imóveis, porque... Para pagar o IPTU, porque ele tem 300 terrenos, vai ter que dar um jeito agora. Vai ter que construir, ou talvez fazer
uma construção de imóveis populares nessa área, porque são muitos terrenos, pode fazer e ter um projeto de habitação popular. Inclusive, aí, até com o apoio da prefeitura, junto à Caixa e tal, isso é possível. Tá. É o que se quer, que a cidade seja funcional, que o mercado imobiliário seja para as pessoas morarem e não para ficar criando custo para o município. Né? Você cria um custo para o município. As pessoas, mas faz um loteamento novo, isso traz recurso para a prefeitura. Não, ele gera mais despesa do que recurso. A hora você faz, tem morador, constrói um comércio, as pessoas passam a ter demanda. Aí você começa a gerar receita de fato. Mas o terreno vazio não gera, nada, ele gera só custo. Mojimirim é uma cidade com bastante condomínio, né, Zeuri? Por que você acha que a cidade é tão bem vista para essa quantidade de condomínios que a gente está vendo sendo construído aqui? Kleber, tem várias razões, e não é só Mojimirim é proporcionalmente bastante também, mas avaliar. Mas as áreas urbanas que não são condomínios, e região central principalmente, com comércio durante o dia e fechando à noite, você cria uma sensação de insegurança. Entendi. E todos nós queremos ter segurança. Entendi. Então a gente procura. Tanto é que no programa de governo do prefeito tem lá o projeto de monitoramento de cidade, de recuperação do centro, de garantia de criar mais segurança no centro para que as pessoas tenham segurança para morar nessas áreas. Então, o condomínio é uma sensação de segurança que a pessoa tem e acaba virando uma opção para quem tem mais recurso e para essa alternativa. Só que, por outro lado, você esvazia as regiões mais antigas da cidade. Entendi. Tem uma pergunta aqui, por que aconteceu? São algumas perguntas mais elaboradas, vamos dizer assim, que as pessoas querem saber por que demorou tanto e por que teve tanta prorrogação no envio dos carnês do IPTU. Eu sei que a gente estava falando disso lá atrás, mas chegou essa pergunta para mim agora aqui. Por que demorou tanto para enviar? Então, assim, nós aprovamos a lei ano passado, nós fizemos todos os processos necessários, mas tem o lançamento do IPTU para poder mandar o IPTU gerar o final, nós temos que esperar o dia 31 de dezembro. Ah, tá. Inclusive porque quem tiver em dia 31 de dezembro tem desconto, quem não tiver não tem. Então não posso rodar o IPTU. E nós tínhamos que, diferente dos outros, que só pegou o que tinha no ano anterior, aplicou a correção da inflação e fez, nós tínhamos todo o relançamento feito ao longo de setembro, de setembro não, porque demora um pouquinho, mas de novembro até dezembro, todas as alterações do programa que tinha sido feito, com o lançamento final nós tínhamos que verificar se estava tudo correto ou não. Então foi feito muita revisão, avaliação, isso demorou bastante para fazer. Aí nós mandamos para a gráfica imprimir, houve também um tempo maior da gráfica, porque alterou a programação da gráfica, ela teve que reprogramar a produção do material. É uma coisa rápida de fazer, muita coisa. Né? Aí nesse processo nós identificamos, alguns precisávamos fazer revisão, nós precisamos separar esse para fazer revisão. Então, e o correio não consegue entregar tudo de uma vez, ele vai entregando gradualmente. Então isso que acabou demorando um pouco a distribuição. E os casos de revisão, tem mais ou menos uns 500 casos que nós estamos lá, que vai ser feito, aí tem que refazer o lançamento, incluir no sistema, no programa. Então, assim, nós não podemos liberar o acesso ao programa, porque se um proprietário desse entra, ele vai dizer, poxa, mas meu IPTU, meu imóvel vale 100 mil e a prefeitura dizendo que vale 1 milhão. Então, assim, não, nós vamos corrigir e colocar lá, o imóvel dele vale 100 mil. Aí ele pode não gostar do valor de 100 mil, mas é o que vale. É o valor correto. Então, no sistema nós não conseguimos separar esses imóveis da apresentação. Entendi. Então, é muita coisa alterando, o tempo pode parecer longo para as pessoas, mas é muito curto para as alterações que foram feitas. Por isso que houve isso. Então, teve a decisão agora, a revisão desses valores, e fazer a revisão também não é rápido, porque significa voltar na área, identificar os valores de terreno, fazer um levantamento de novo, ver se o valor de mercado está correto, para fazer o relançamento, para poder fazer isso. Então, essas avaliações foram feitas, está concluindo agora, deve ser publicado já a revisão dessas áreas, e aí faz um lançamento no IPTU, no sistema, e aí libera. Tá. Então, acertado isso, aí vai estar liberado na internet quando isso estiver resolvido. Tá. Aí pode acontecer de ter alguns casos que nós não vimos e que não corrigiu? Pode. Aí a pessoa vai ter orientação de como ela
apresenta o recurso disso. O recurso. Tem um QR Code que a gente está colocando na tela aí, né, Cleiton? Esse QR Code é para quê, Ziori? Esse QR Code é para a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp da prefeitura, né? Para ela entra pelo WhatsApp e aí ela diz qual a situação dela, se ela não recebeu, pergunta, ou se ela recebeu, teve alteração de valores, como que ela vai proceder. Acho que amanhã ou sexta-feira nós vamos publicar a orientação para quem quer entrar com recurso. Então, se ele identificou que o imóvel dele está com uma valorização incorreta, ele vai poder entrar com recurso, a prefeitura vai analisar e aí, confirmado que houve algum lançamento, alguma projeção de disparidade, será corrigido, tanto para baixo quanto para cima. Então, o recurso pode ser as duas coisas. Pode então, assim, ser uma faca de dois legumes. Assim, eu digo que eu posso não ter gostado do valor, mas quando ele entrar com recurso, nós vamos verificar imóveis na mesma área, semelhante, valor de mercado, avaliar isso. Bom, olha, se o imóvel estava avaliado inicialmente a 300 e ele vale 500. Aí nós vamos fazer a revisão. O imóvel estava avaliado a 500, vale 300. Então nós vamos fazer a revisão. Mas dificilmente alguém vai entrar com recurso quando o valor é menor. Quando baixou, né? A pessoa sabe, a maioria das pessoas sabe o valor do imóvel dele. Então ele vai saber se aquele valor que está lá é menor ou não. E não deveria ser assim, né, Ziori? Se for ver, né? O cara, sabe que está pagando menos, fica quietinho ali, né? Deixa quieto, vou ficar na minha aqui. Isso aconteceu muito com o recadastramento. Porque nós tivemos uma revisão da planta genérica e tivemos um recadastramento. No caso do recadastramento, que algumas pessoas receberam alteração, é porque ele aumentou o imóvel dele e ele não foi fazer o cadastro desse imóvel na prefeitura. Aumentar o imóvel é tipo, o cara construiu um quarto a mais, uma área de lazer, né? Às vezes construiu um ranchão lá no fundo, lá com a churrasqueira, e não informou a prefeitura. Exatamente. E aí foi feita a foto aérea, pegou isso e foi. Aí foram comunicados. Então, tem casos que não era necessariamente uma construção. Uma pessoa fez um pergolado para plantar lá uma flor, uma coisa. E na foto pareceu para a gente como construção. Aí ele apresentou lá, mostrou o que era. O pessoal foi verificar quando era o caso e aí foi feito o ajuste. Tem esse recurso também. Mas aproximadamente 7 mil contribuintes foram notificados de que teve aumento da construção. Nesse caso, aumentou o IPTU porque aumentou o valor do imóvel, a área construída, então teve aumento. Então, desses aumentos, de que não teve alteração no valor, e desses que tiveram alteração de valor por alteração de imóvel, faz mais ou menos 7 mil imóveis. 7 mil? 7 Caraca, mil. Então o cara, a casa dele valia 100, construiu uma área do lazer e passou a valer 150, e ele pagava por 100. Aí ele está bravo agora porque aumentou. Não pagava porque ela... Não, e teve casos de alguém que estava pagando por um terreno, você tinha falado de um caso escabroso, né? Esse caso escabroso. Você estava pagando por um terreno, pagando um valor muito pequeno, eu acho que estava pagando alguma coisa em torno de 10 ou 30 reais, não me lembro exatamente, por ano de IPTU. Nossa! O terreno era grande. Ele construiu uma mansão, não documentou nada no cadastro da prefeitura e continuou pagando o valor do terreno. Agora ele vai pagar o tributo da mansão. Então, nesse caso, a alteração de valor... É gritante, né? Capaz de 10 reais para 5, 7 pau. Mais do que isso até. Né? Porque assim, é uma construção big casa. Que não estava cadastrada. Então, assim, uma área grande. Então essas alterações, isso teve impacto. Mas aí não é por conta da revisão da planta genérica. Nesse caso, o cara aumentou, construiu, não fez o processo e também reviu a planta genérica. Foi a revisão da planta genérica, porque ele estava... O imóvel dele não valia 30 reais, 10 reais metro quadrado, valia muito mais que isso. Muito mais. Então foi feito, aí somou as duas coisas. Isso aconteceu nesse caso gritante, mas aconteceu em alguns casos também menores, que a pessoa fez, ampliou a área, porque tem muito disso, né? Às vezes está lá o casal com o filho casa e aí constrói mais uma casa, estica a casa, redivide a casa e faz mais 2, 3 cômodos. Isso também apareceu, alterou o valor do imóvel. Não são alterações grandes muitas vezes, mas tem alteração porque tem esse recadastramento. E aí tem essa cobrança. Então, mas 7 mil imóveis foram notificados. Teve alguns com alterações menores, que aí não foi nem notificado, porque também não tinha alteração grande. E se notificar, se tivesse que rever, não valeria a pena. Nós
estabelecemos um limite de valor mínimo para poder fazer essa retificação. Tá. Tem uma arte da prorrogação, né, Cleiton? Prorrogação vai até o dia 20 de março. 20 de março. Para... Não consigo ler daqui. Pagar 10, pagar com pagar 100, pagar a mensalidade de fevereiro e de março, ou pagar à vista com desconto de 10%. 10%, tá. Até dia 20. E o QR Code, para quem quiser, também está aí na tela, que é o QR Code para as pessoas que buscarem mais informações pelo WhatsApp, né, Zio? Sim, se tiver alguma dúvida, o WhatsApp ele recebe o retorno da informação. Não vai receber na hora, porque é muita gente, né? Mas vai ficando e vai... A empresa que a prefeitura contrata tem o controle para responder, dar a resposta para tirar essas dúvidas. Todo esse dinheiro que entra, não só com o IPTU, né, que a prefeitura arrecada, ele está sendo muito bem investido aqui em Mogi. Agora eu queria que você falasse um pouco do que você está vendo, cara, da prefeitura, assim, porque eu vi uma puta construção lá no Zerão lá, que é a Arena. O que está acontecendo na cidade, assim, de benfeitorias, cara? A prefeitura está investindo muito. Algumas com recurso direto da arrecadação e alguns via financiamento. Só lembrando que o financiamento ele é pago com recurso direto da administração. É como quando a gente compra uma geladeira. Parcelado. Meu salário não dá para comprar geladeira à vista. Eu comprei parcelado. Aliás, a geladeira já faz mais tempo. O fogão eu acabei de pagar meio do ano passado. Aí. Então, assim, a prefeitura faz a mesma coisa. Ela pega um financiamento, constrói e vai pagando os juros, e pagando o valor do financiamento e os juros ao longo de 10 anos. Então, antecipa para fazer. Então, nós estamos com a construção da Arena, vai construir o teatro, vai construir o Paço, várias infraestrutura, drenagem, aqui está fazendo na zona sul aqui, né, Maria Beatriz. Obra de enchente, né? Que são obra de enchente, área de bacia de contenção. Vai começar a fazer também, acho que na Zona Norte. O Dr. Paulo Silva tem essa informação direitinho, assim. Eu vou meio chutando, assim. Ele fala para você o nome da rua, ele sabe o que vai fazer. Ele sabe tudo. Eu sei que é mais ou menos assim na Zona Norte, no Córrego Santo Antônio, vai ser feito, fazendo essas obras de drenagem também para o município não ter problema com as enchentes que tem. Então, o recurso é sendo dado para isso, para a construção de um teatro e da arena. Então, assim, o município vai poder ter jogos de federações, uma arena para jogos internacionais, inclusive. Uma arena homologada. Um teatro também que vai poder trazer peças de teatro que hoje o município não consegue comportar, vai poder comportar peças de teatro. E, nesse caso, você traz visitante para o município. Ele vira por exemplo, ele vira um lugar de turismo cultural, turismo esportivo. Isso vira consumo na cidade, vira emprego, vira receita. Então, movimenta o município, aumenta o padrão de arrecadação do município por esse pessoal que vem consumir na cidade. E quando vem gente consumir, também vem gente produzir e vender mais na cidade. Então, quando fala nesse investimento, parece só assim, você vai ter um gasto e acabou. Não, esses investimentos estão sendo feitos, eles vão mudar o Mojimirim. Como o Paulo Silva fez com a atração de indústria nos 2 primeiros governos dele, lá na década de 90, início de 2000, continua tendo atração de grandes indústrias no município, e essas alterações que está fazendo na cidade vai também trazer um impacto na economia do município de Mojimirim. Então, isso é importante, vai trazer. A reforma da UPA, a reabertura do pronto-socorro no centro, no centro aqui do pronto-socorro, que tinha ficado sem, isso também você cria uma movimentação. Esses médicos que vêm a mais, ele consome, todo mundo que vem, se vai dar plantão, dorme no hotel em Mojimirim, come nos restaurantes em Mojimirim, há um nível de consumo aqui. E muitas vezes acontece nas cidades que tem esse tipo de atendimento, que as pessoas, alguns até acabam residindo no município. Então, você altera o padrão do município. E tem muita coisa acontecendo mesmo, né, cara? A ampliação, assim, da FATEC, por exemplo, vai trazer mais professores para o município, mais alunos para o município, também. Movimentar mais a economia do município. Então, nós estamos presenciando e estimulando com as ações de investimento uma alteração na estrutura, no padrão da cidade, bastante significativa. E quando avançar com as mudanças no centro da cidade, eu acho que o impacto vai ser mais sentido ainda, porque se nós conseguirmos reocupar o centro, se tiver mais morador para o centro, movimentar mais comércio no centro,
vai mudar muito a cidade. Muito mais vida para aquele centro. Sim, Então, assim, já tem leis já aprovadas, tem agora regulamentações que estão sendo feitas esse ano, que vai estimular a ocupação do centro, vai estimular construções no centro. Então, a prefeitura está se mobilizando. É que não tem gente fazer tudo ao mesmo tempo. O desejo mas a gente não consegue. Demanda tempo, tudo demanda tempo. Então você vai fazendo uma coisa, depois outra, depois outra. O prefeito quer tudo ao mesmo tempo, assim, mas a equipe não dá conta de atender. Imagina. Você conhece Paulo Silva, né? Ele quer tudo toda hora, tudo para ontem, a gente tem que caber nos 24 horas que tem o dia. É verdade. Né? Se depender dele, o dia vai ter 28 horas, 30, e ele vai demandando, ele não para. Não para, rapaz. Então, assim, mas está sendo feito muita coisa. Eu acho que passado o governo Paulo Silva, se comparar Mojimirim com o período anterior, a diferença vai ser muito gritante. Como foi no passado, ele está fazendo a mesma coisa agora. Nós estamos preparando agora uma documentação já tem a lei estimulando a vinda de data center, algumas informações para as empresas data center, para ver se vem mais empresa para Mojimirim, além do data center que já tem aqui do Itaú, que também pode ser ampliado. Porque, assim, é ruim falar, né? Mas os malucos lá resolveram ir jogar bomba no Irã. Você viu? O Irã pegou e jogou bomba nos data centers deles, e agora as pessoas querem construir data center onde não cai bomba. Não cai bomba, verdade. Então temos que dizer para o mundo, no Brasil não cai bomba, dá para construir data center aqui. Então, assim, verdade. Porque teve data center que foi destruído. Foi bombardeado, eu vi lá. A Microsoft, a Amazon, outras empresas aí, Google, levaram um susto, porque imagina, um data center custa bilhões. Não, e tem informação de países, né, cara? Sim. Aqui em Mojimirim, a galera tem uma noção, o data center daqui, eu acho que pega boa parte da América Latina inteira, do sistema bancário da América Latina inteira. Então, imagina se acontecer alguma coisa aqui, né? O impacto que vai gerar nos países ao nosso redor aqui, no nosso e nos países ao redor, né? Então tem isso. Então, Mojimirim é uma cidade que tem água. A nossa capacidade, a capacidade de produção de água que o SAI tem é muito maior do que o Mojimirim consome. E as redes de energia elétrica que passam em Mojimirim, é fácil você construir uma rede para atender um data center. Temos áreas que estão bem próximas da rodovia, que você tem serviços de rodovia. Muita localização é ótima. Privilegiada, né? O que já chega aqui de rede de fibra ótica é bastante significativo. Então, Mojimirim é um privilégio. Nós temos que avançar e dizer para o mundo, olha, nós estamos num lugar bastante privilegiado, vem aqui que você vai ter água, vai ter energia, vai ter uma cidade gostosa de se viver. Os serviços são bons. Bons serviços, boas escolas. Então, assim, é uma cidade que vale a pena. Então, venha para cá que temos áreas para você construir, temos incentivos fiscais para isso. Então, nós estamos trabalhando para receber essa galera que está querendo investir, né, Zeuri? Está assustado lá, que a gente pode vir aqui, que aqui não assusta, aqui é mais tranquilo. É isso aí. Cara, então, só para deixar claro, Zeuri, IPTU, esse blá 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 que muita gente fica falando, procura se informar, porque na verdade não teve aumento de IPTU, teve uma equalização, ou seja, às vezes você estava pagando o seu IPTU para outro cara receber o benefício. Você estava pagando 500 e tinha um parceiro seu ali da mesma rua que estava pagando 20. E quem estava bancando era o C, tá? Então, antes da gente ficar discutindo com os parentes, baixou, não baixou, o que aconteceu com o IPTU, procura se informar. Está aqui o Zeuri explicando um pouco de tudo isso que está acontecendo, mas, na verdade, é justiça social, né, Zeuri? Justiça tributária. Justiça tributária. Para mim, para o Zeuri, para o Peruca, para a galera que está aqui nos bastidores, todo mundo agora está pagando o justo, tá? Então, você não está pagando a mais para que o outro pague menos. Não, você está pagando o seu, ele está pagando o dele, e é assim que deve ser, né? Exato, cada um pagando de acordo com o seu patrimônio para pagar. Agora, a pergunta que não quer calar, Zeuri, como é que você aguenta, velho? Esse tanto de gente na sua cabeça, eu imagino a loucura que deve ser sua vida. E uma secretaria também, que não é fácil não, hein, cara? Finanças, tomar conta de... Eu tenho mais um. Então, o Zeuri, ele está aqui como secretário de Finanças, mas ele também é secretário da TI, né? Tecnologia e Informação. Como é que você lida com tudo isso, cara? Deve ser uma carga pesada, hein? Eu chego em casa, tem dia que eu quero fazer alguma coisa, mas não dá para fazer nada. É mesmo, cara?
que é o dia todo tratando milhares de assuntos ao mesmo tempo. Eu tenho uma equipe, tenho equipes muito boas. Então, finanças, assim, exceto coisas que são fora do padrão, o restante funciona, né? Nós temos uma equipe técnica na finanças muito boa. Na TI também nós temos técnico muito bom. A equipe é pequena ainda, porque nós estamos organizando a Secretaria de TI, então nós temos uma equipe relativamente pequena, mas também trabalham muito lá, atende. Nós estamos fazendo a digitalização gradual da cidade com a equipe, estamos contratando alguns serviços. Nós temos uma mudança tremenda. Então, para ter uma ideia, Mojimirim gastava mais ou menos 800 mil de telefone em 2021. Nossa. Hoje nós gastamos com telefone, nós gastamos mais ou menos 240 mil por ano com telefone. Nossa, então, muita redução. Tem várias coisas que foram feitas que reduziu. Nós reduzimos papel. Então, hoje os processos na prefeitura, a maioria dos processos não tem papel, né? E nós fizemos isso gradualmente, não fizemos de uma vez, então, porque tem muita gente que já com muito tempo de trabalho que tem que ir acostumando. Então, nós estamos fazendo isso. Então, nós vamos publicar quinta ou sexta-feira como a pessoa entra com recurso, se ela quiser, direto da casa dela. Ah, no digital? No digital. Ele vai entrar no computador dele, vai cadastrar no cadastro da prefeitura, vai receber um retorno de informação, um código para acessar, ele vai acessar digital, ele vai poder subir os documentos, colocar a informação dele. Que fantástico. Isso nós estamos fazendo no PTU agora e passado a fase de IPTU, isso vai para todo mundo. Os escritórios de engenharia também já estavam só ajustando algumas coisas de assinatura. Então, quem tem escritório de engenharia também vai passar tudo digital. Isso é fantástico. Os escritórios de contabilidade, as empresas que têm que mandar documentação para a prefeitura também vai poder entrar e abrir o protocolo digital. Então, vai ter fila, uma coisa assim, mais... Ir na prefeitura vai ser porque gosta de ir na prefeitura. Conversar com a turma lá. Vai querer ir lá porque já conhece, conversar. Tem gente que gosta de resolver as coisas conversando com alguém, olhando no olho. Mas quem quiser sentar da sua sala em casa, entrar no computador e quiser tratar com a prefeitura dos assuntos, principalmente administrativo inicialmente, depois vai passar para a saúde, educação também, vai para toda a prefeitura, cara. Mas é isso. E quem quiser procurar, nós temos a central de atendimento que fica junto com o Poupa Tempo, se quiser presencial, tem equipe lá para atender também, né, para não ficar rodando. Então lá na central de atendimento, a pessoa, se não consegue resolver, ela sabe onde resolver, ela pode procurar a prefeitura com agendamento, então ela pode entrar pelo celular, tem um QR Code, não tem aqui agora, mas que a pessoa lê e ela pode, lá, ela entra pela internet, ela agenda e tem horário, ela vai chegar lá, vai ser atendido no horário. Olha que fantástico. Se chegar outro no horário junto e não agendou, vai ser atendido primeiro o que agendou, o outro vai ficar esperando até atender o que agendou. Então, isso já tem. Então, quem vai lá na central de atendimento, que é junto com o Poupa Tempo, o atendimento é feito por agendamento. E agora do IPTU as pessoas vão poder já fazer o recurso, comunicar via o protocolo da prefeitura digital, e depois esse protocolo digital vai estender para toda a cidade. Então, quem quiser entrar com um questionamento, um pedido, informação, ou for registrar um imóvel, qualquer coisa, ele vai entrar e fazer digitalmente. Tudo online, que legal. Online. Puta, isso aí vai economizar muito trabalho e vai agilizar muito o processo, né, cara? Finanças, né, Zio? Não é só ver onde gastar, não. É isso que você está falando, é gerir a grana, né, meu? Ah, ele falou aqui que economizou papel. Ah, economizei papel. Aí muita gente em casa deve falar, tomar no rabo. Economizou ali meia dúzia de sulfite. Só para você ter uma ideia, sabe o clube recreativo, ali no centro de Mojimirim, a pista de dança do clube recreativo? Acho que 90% daquela pista de dança tá como arquivo, né, Zil? O antigo clube recreativo, né? O antigo clube recreativo, 90% são os arquivos antigos. Para guardar papel. E nós fizemos um levantamento e jogamos muita coisa fora. Ah, é? Então, assim, tem muita coisa. Então, hoje não está indo... O que vai para o clube recreativo hoje são os papéis que já estavam em processo em papel. Tá. Hoje não vai mais nada para lá, vai tudo para a nuvem. Tudo para a nuvem. Olha aí. E tem a garantia, né, cara, de estar armazenado em diversos servidores. A chance de perder é mínima. De pegar fogo num negócio desse aí, pelo amor de Deus, né? Sim. Imagina que tragédia que seria. Então, ele está gravado em vários lugares, né? Hoje é 2 lugares, nós, no futuro, por segurança, nós vamos contratar um terceiro. Mais um. Para ter a garantia mesmo de não acontecer alguma coisa, um terceiro para não ter... Se acontecer alguma coisa com os dados, porque é a vida do contribuinte que está ali, na saúde, é o cadastro de saúde da pessoa, prontuário que estão lá. Então, quando prontuário, hoje ainda tem alguns prontuários, porque nós não fizemos
Nós não alteramos o que já existíamos e começamos a digitalizar, fazer um novo digital. E aí alguns prontuários físicos ainda, mas os prontuários que já são digitais é a vida de saúde da pessoa. Se isso der qualquer problema e não tiver gravado em algum lugar, você perde. Então, hoje se perde se pegar fogo no arquivo, imagina. Você perde, mas assim, a garantia de que as informações vão estar disponíveis. Zeuri, ficou alguma coisa, cara, que você gostaria de falar? Só a gente fica aqui a noite inteira, cara, trocando ideia, porque assunto tem, né? Quem não gosta de falar sobre o que está acontecendo na cidade, de como vai ser as novas cobranças? Eu acho que assim, é importante deixar registrado no final que ninguém vai ser prejudicado, nenhum contribuinte vai ser prejudicado pela demora que a prefeitura está tendo por conta dos processos administrativos da prefeitura. Então isso é bom para dar segurança para as pessoas. Se ele não receber, se a prefeitura não conseguir disponibilizar na internet o IPTU a tempo, toda a garantia de pagamento com os descontos, de não cobrar multa, dele pagar mesmo que em outra data com o valor original, isso está garantido. Isso, que o prefeito pediu que nós dessemos essa segurança, então quem está ouvindo pode ficar tranquilo, não precisa se desesperar. Lógico que nós, assim, mais do que o contribuinte quer pagar logo, eu quero receber logo. Lógico, já precisa investir. Eu queria já ter recebido tudo, assim, estar mais tranquilo. Mas, assim, isso eu acho que é importante terminar aqui, assim, E a prefeitura, que, assim, isso vai ser garantido, então se houver algum atraso, as pessoas podem ficar tranquilas que elas não vão perder essa oportunidade. Depois que tiver publicado na internet, aí muda, aí é outra coisa. Mas até publicar, se atrasar a publicação, não publicar até o dia 20 e a pessoa não recebeu, ela vai ter o direito de pagar com desconto. Isso vai ser garantido para todos os contribuintes. E o que nós fizemos foi fazer justiça tributária. Pode ter tido algum erro? Pode, mas existem instrumentos para a pessoa pedir a revisão na prefeitura. Então não precisa, eu já vi até movimento de algumas pessoas tentando juntar gente para entrar com ação contra a prefeitura. Não precisa, tem meios para recorrer na prefeitura. Se não concordar, todo cidadão tem direito de buscar o Poder Judiciário. Mas existe instrumento, não precisa entupir o Poder Judiciário, porque existe instrumento para pedir a revisão. É só ir lá, conversar, explicar o que está achando. Se pediu a revisão e aí não concordou com a resposta, o direito dela é um direito de qualquer cidadão, que é buscar o Poder Judiciário. Mas o que nós fizemos foi procurar fazer justiça tributária no IPTU, garantir que os imóveis tenham um padrão de valorização igual e que as pessoas possam contribuir de forma justa. Todo mundo pague aquilo que está usufruindo, né? Sim. É mesmo? Coloca de novo aí, Cleitão, a arte, até dia 20, prorrogado aí o desconto, para você pagar fevereiro e março com desconto, se for pagar à vista 10%, e o QR Code vai ficar na tela aí agora, enquanto a gente está se despedindo aqui no centro depois, né, Peruca? Para que as pessoas possam, se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia com a galera da prefeitura, tá aí o QR Code, acessa, manda um WhatsApp e dentro do possível, claro que não vai ser na hora, porque tem nego que é o dedinho quente, né? Já manda, já fica nervoso que não responde na hora. Então espera que a prefeitura vai responder dentro das possibilidades, porque tem muita gente perguntando, com dúvida, e é natural, né, Zilli? Sim. Então você pode chamar aqui no QR Code que está aqui no centro, ó, e tirar suas informações antes de procurar a prefeitura, porque às vezes o cara consegue tirar as dúvidas no próprio telefone ali WhatsApp, e não precisa perder tempo de descer lá na prefeitura e tal. Faltou alguma coisa, pessoal? Não? Zeuri, obrigado, cara. Ó, eu que agradeço. Satisfação mesmo. E tá aberto aqui, sempre que precisar, quiser trocar uma ideia, explicar alguma coisa pessoal, pra gente é muito legal poder fazer esse tipo de entrevista para sanar as dúvidas, né? Muita gente fica preocupada, né, Zilli? E é normal, né? Muita mudança. E eu vou hoje, em minhas orações, pedir uma oração por você, pra você aguentar firme aí, porque não deve ser fácil. Bom, a gente se vê na próxima. Espero que a gente tenha sanado aqui as dúvidas da galera e qualquer dúvida, pode tomar um café com a gente lá que a gente também explica. É isso, qualquer dúvida é só procurar a prefeitura e a gente, caraca, falamos pra caramba. A gente fica por aqui, mas volta na próxima semana com mais um Rota 44 Podcast. Tchau!